pessoal, iniciamos mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu queria conversar com vocês sobre um momento que eu estava tendo com o Senhor, se eu não me engano, foi dia 26, hoje é dia 28, foi dia 26, segunda-feira. Pode vir, Pérola. Oi? Esse é a Pérola. Ok, continuando, gente. No dia 26, eu estava fazendo meu devocional, hoje dia 28, eu estava fazendo meu devocional e eu estou lendo a Bíblia toda e eu estou em João, comecei do Novo Testamento, estou em João. E achei essa passagem muito forte. Quero que você abra a Bíblia juntamente comigo. João capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, João estava ali, novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias, isto é, o Cristo", e o levou a Jesus. Eu achei muito forte essa passagem. Pode parecer uma passagem simples de quando Jesus ele vai ter os seus primeiros discípulos do seu ministério. Mas não é. Achei muito lindo, porque João... Eu já acho lindo João, gente. João, ele fala assim, em João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João desde o início, ele falou: eu não sou o Cristo, eu não sou ungido, eu não sou o prometido. Ele é o Cristo, ele é o prometido. E ele falou isso aos seus próprios discípulos. André era um dos discípulos de João e falou assim: olha, aquele é o Cordeiro de Deus, aquele é o ungido que tira o pecado do mundo. Quando o André ouviu isso, mais outro discípulo, ele correu em direção a Jesus, o seguiu e foi com Jesus. Mas André não ficou parado somente aí. Ele chama o seu irmão também. Mas vamos estar aqui primeiro ponto de João. O primeiro sinal de um discípulo de Cristo é a humildade. Por quê? João, ele é humilde, ele foi humilde e falou: eu não sou o Cristo. Ele podia muito bem receber a glória, a honra, mas não, ele falou: por que eu vou receber, sendo que a glória e a honra não é minha? Nós aprendemos que para ser servos do Senhor, para ser discípulos de Cristo, nós precisamos ser humildes. Por quê? Porque ele merece a honra e ele merece a glória, para todo sempre. No próprio capítulo, alguns rabis, alguns mestres da lei, chega João e fala assim: João, quem você é? Você é o Cristo? Você é o Messias? Você é um profeta? Você é Elias? Quem você é? Ele só falava: não, não, não. Aí eles disseram: então me diga quem você é. E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho. Então João, ele foi sempre humilde e disse: eu não sou o Cristo. Mas ele sempre indicava: aquele é o Cristo. Vai vir um depois de mim que não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. E quando ele vê a Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse passagem aqui, ele vai dizer para os seus discípulos: aquele é o Cristo, aquele é o ungido de Deus. Cristo, que significa tanto em grego quanto em aramaico o ungido, né? Então, Jesus Cristo é Jesus, o ungido de Deus. Jesus Cristo. Eu acho muito lindo que João, ele indica o caminho e os discípulos logo vão atrás de Jesus. André, sendo um desses 2, ele vai atrás de Jesus, mas não fica só por isso. Ele chega ao seu irmão, Simão, que é Pedro, e fala: olha, nós conhecemos aquele a quem tanto ouvimos falar, aquele que as escrituras disseram sobre ele. Nós conhecemos Jesus, o Cristo. Jesus, ele começa a ter então seus primeiros discípulos, sendo André, sendo Simão, Pedro. Depois nós vemos Filipe. O Senhor chama Filipe, Filipe vem. E depois Filipe convida seu amigo Natanael, tanto que o Senhor fala: você é um verdadeiro israelita e em ti não há falsidade. Jesus, ele diz isso para Natanael e fala: eu te vi debaixo de uma figueira. Então nós vemos que os primeiros discípulos, eles começaram a chamar uns aos outros. Quando André viu a Jesus, ele convida o seu irmão.
E esse é o nosso papel. Quando nós conhecemos a Cristo, a gente não pode guardar Cristo só para nós. Eu acho que isso é um defeito grande nosso. Que muitas vezes nós reconhecemos o amor de Cristo, nós falamos eu sou amada, mas parece que muitas guardamos só pra gente. Não espalhamos para as outras pessoas esse amor, não falamos da esperança que Cristo é. E os discípulos, eles não fizeram isso. Outra pessoa que nós também conseguimos ver é a mulher samaritana, no próprio livro de João também. Jesus, ele está saindo da Judéia em direção à Galileia e ele tem que passar por Samaria. Era necessário que ele passasse por Samaria. E lá, meio-dia, ele para num poço para beber água. Chega essa mulher e ele pede água. E ele fala assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você que estaria pedindo. Porque a água que eu dou, você toma e ela nunca mais te dá sede. E ela começa a conversar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele revela que é o Cristo para ela. Eu acho essa passagem linda. Porque o Senhor até então não tinha revelado que ele era o Cristo. E ele fala, sim, eu sou o Cristo. Você está conversando com o Cristo. Eu acho essa passagem muito linda. E quando a mulher de Samaria, ela ouve que Jesus, a mulher samaritana, ela ouve que Jesus é o Cristo, vê que verdadeiramente Jesus é o Cristo, porque ele mostra pra ela, ele fala uma coisa tão particular da vida dela e ela fala, uau, só o Cristo saberia isso. Ela não se esconde, ela mostra Jesus. Esses dias, sábado, hoje é quarta, sábado, eu estava num culto de jovens. E a menina, ela falou que estava pregando, achei muito interessante que ela pregou justamente em cima da mulher samaritana. E ela falou algo muito bonito. Que nós somos o sal da terra. E o sal, ele salga qualquer coisa que encoste nele. Se você coloca numa carne, no tempero, vai salgar. E quando salga, normalmente quando a gente vai no churrasco, a gente come muita carne que tem a quantidade de sal, a gente sente sede sempre, a gente sente sede, bebe muita água depois. E ela falou exatamente sobre isso. Que Cristo é a água da vida. E nós somos o sal. Nós temos que salgar tanto a terra que elas precisam ter sede de Cristo. E eu achei essa palavra muito forte. Nós precisamos salgar as pessoas para que elas venham ser saciadas com a água que é só Jesus Cristo. Jesus é a fonte de águas vivas. E aquele que beber dele, rios de vida fluirão no seu interior. Então eu te convido a ser um evangelista. Não somente um evangelista, mas ser um mini Cristo na terra. Eu te convido a ser um missionário, um discípulo de Cristo. Eu te convido a ser um discípulo de Cristo, um mini Cristo nessa terra. Nós vemos em Marcos, no final de Marcos, Jesus ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crê, for batizado, esse será salvo. Esse é o nosso mandamento, esse é uma ordenança que o Senhor nos mandou. Ide pelo mundo e prega o evangelho. Isso que é ser discípulo. Ser discípulo é salgar tantas pessoas que elas precisam ter sede e só vão procurar na verdadeira água, Jesus Cristo. Nós vemos isso em várias pessoas. Na mulher samaritana. Gente, vocês acreditam? Vocês têm noção que ela foi a primeira evangelista? primeira pessoa que evangelizou. Ela começou a evangelizar. Ela falou, ei, ele é o Cristo. Há um homem que contou tudo sobre a minha vida. Ele é o Cristo. E através da vida dela, Samaria conheceu a Cristo. A mulher samaritana. Através da vida dela, aquelas pessoas conheceram a Cristo e falaram, Senhor, fique conosco. Jesus ficou 2 dias ainda naquela cidade para partir para a próxima cidade que ele queria ir. Ou seja, nós precisamos falar quem é Jesus, quem Cristo é. Aonde você for, você fala, Jesus te ama. Um abraço seu pode ser o abraço de Cristo através do seu abraço para outra pessoa. Um Jesus te ama. Eu me lembro de uma história que eu fico muito feliz de ouvir essa história. Eu estava na cidade dos meus avós, em Anicuns. E lá tem um homem que entrega pizza, né? Tem a pizzaria e tem aqueles motoboys que entregam as comidas. E eu tava na casa da minha prima, junto com a minha irmã. E aí a gente resolveu pedir uma pizza. Tava a minha prima, o esposo dela, o filho dela, eu e minha irmã. E nisso, tocou no portão e eu que fui atender.
Eu que fui pegar a pizza e passar o cartão, se eu não me engano. Faz um tempinho, não me lembro se eu passei o cartão com dinheiro, mas enfim. E aí eu tava lá, pegando a pizza, e eu tava olhando pras estrelas, porque eu moro em cidade grande, né? Mas eu sou do interior também. Nasci em Goiânia, mas eu fui muito criada em Aricuns, então eu indico que eu sou do interior, tá bom? Eu tava olhando as estrelas no céu, porque é muito forte as estrelas no interior. Não tem tanta poluição visual, enfim. Tanta luz. E aí eu tava olhando e eu comecei a falar. Nossa, olha que estrelas lindas. O Senhor é perfeito, Ele criou os céus e a terra. E eu comecei a falar de Jesus. Eu comecei a falar do Senhor Jesus e eu falei, no final, eu tenho muito costume de falar, Jesus te ama. E eu falei, moço, Jesus te ama, viu? Ele tem um propósito pra sua vida. E eu conversando sobre Jesus e o homem foi embora. Gente, eu não imaginava. Porque eu tava contemplando as estrelas. Eu sou apaixonada pelo céu. Eu glorifico a Deus pela beleza da natureza. E muitas vezes uma pequena palavra como Jesus te ama pode mudar a vida daquela pessoa. Pode mudar o dia daquela pessoa. Ok, fomos embora. Passou dias, passou tempo, passou meses. Quando a minha prima liga pra gente. E fala, oi, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Fomos pedir um outro dia uma pizza, depois que vocês foram embora, um tempão depois, a gente foi pedir uma pizza pra gente comer aqui em casa. Quem veio entregar foi um homem. Aí ele falou assim, aqui que mora aquela menina que falou Jesus te ama, que tava falando do céu? Aí minha prima, não, é minha prima. Ela mora em Brasília, mas elas vêm aqui diária. Enfim, ele falou, nossa, aquele Jesus te ama foi tão bom. Ou seja, um discípulo de Cristo sabe que não serve a si, aos seus desejos, aos seus propósitos. Um discípulo de Cristo serve ao senhorio de Cristo, serve a Jesus Cristo. E ele não tem limites. Ele fala de Cristo aonde quer que ele vá. Ele fala que Jesus é maravilhoso, que Jesus é poderoso, que Jesus é lindo. E ele declara Cristo aonde ele for. Então, meninas, então, meninos, aonde você for, fale de Cristo, seja na sua faculdade. Crie um dia, vamos fazer um estudo bíblico, vamos falar de Jesus? Seja na sua escola, crie um dia e fala assim, olha, Jesus te ama, eu vou evangelizar você. Agora, nesse momento, não precisa falar evangelizar você, mas você fala, agora, nesse momento, eu vou juntar com os meus amigos que têm a mesma fé, que compartilham da mesma fé que eu, e eu vou falar de Jesus. Assim como aquela mulher samaritana, assim como o João, que nunca apontou para si, mas sempre apontou para ele, para o Cristo Jesus. Sempre falou de Jesus, até os seus próprios discípulos começaram a seguir Jesus e tornaram-se discípulos de Jesus. E hoje, essas mesmas pessoas, esses 12, que não calaram a voz, que não diminuíram a sua fé, mesmo durante perseguições dos impérios romanos, do Império Romano, dos imperadores de Roma, até chegar em Teodósio e depois em Constantino, eles tinham uma vida muito complicada, muito difícil, porque eles eram a igreja primitiva, mas eles não cessaram. Eles não pregaram só na Judéia, eles não só pregaram na Samaria, eles não pregaram só em Jerusalém, mas eles pregaram até os confins da terra, até hoje, aqui no Brasil. Olha a distância do Oriente para o Ocidente, olha a distância de Israel para o Brasil, mas hoje nós conhecemos Cristo Jesus através de pessoas que não calaram perante perseguições. Esse vídeo bem pequenininho, bem curtinho, mas eu achei muito interessante essa fala de João, muito interessante essa atitude de André, não só de André, mas como a mulher samaritana, mas também como Natanael, que foi convidado por seu amigo Filipe e se tornou um discípulo de Jesus. Então, aonde você for, seja o sal, um sal tão forte que as pessoas tenham sede e só procurem na fonte que flui, que nunca mais dá sede, porque quem beber não terá mais sede, que é Jesus Cristo. Amém? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, escreve que tipo de vídeos vocês querem pro canal. Eu estava um pouco sumida, me perdoe, mas aqui estou eu de volta. É isso, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!